E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 31. Notícias sombrias. A vila estava relativamente tranquila, com pequenos ruídos sendo a única perturbação, enquanto a excitação dos exames Chunin começava a diminuir e os pequenos danos à vila eram reparados. Principalmente o dano foi cosmético, já que os edifícios foram cortados por jutsus perdidos ou atingidos de raspão por armas ocasionais. Fiel às previsões de Naruto e à esperança de Kakashi, houve um mínimo de baixas e elas só vieram dos teimosos shinobi e aldeões que se recusaram a sair quando foram solicitados a ir para os abrigos. Felizmente, o total de mortes e feridos empalideceu em comparação com a primeira vez e Naruto não poderia estar mais feliz. Suspirando enquanto se sentava na cama, olhou para o relógio e gemeu. Ele tinha 30 minutos para se preparar e chegar à reunião do conselho para um relato do ocorrido. Ele ainda não sabia como alguém descobriu que foi ele quem deu o aviso, mas o conselho estava começando a fazer perguntas. Dobby, você está acordado? Mal. Estou cansado. Porque concordei em treinar com Kimimaro ontem? Ele choramingou enquanto saía da cama. Mesmo com sua cura avançada e Kurama ele ainda estava dolorido. Você queria melhorar seu taijutsu e kenjutsu e perguntou a ele já que se lembrou de como ele era bom na última vez que lutou. Certo. Não me deixes fazer isso de novo. Sasuke apenas riu enquanto o loiro se trocava rapidamente e tomava um café da manhã rápido antes de sair para a torre. Lá dentro, o barulho era quase ensurdecedor, enquanto os civis e shinobi brigavam uns com os outros e os dois primeiros Kage encaravam o terceiro enquanto esperavam que ele recuperasse o controle. Hiruzen, por outro lado, chorava mentalmente. A surra massiva que ele recebeu no dia anterior nas mãos de seus dois senseis anteriores ainda doía e ele tinha certeza de que o Shodai só havia curado o suficiente para estar funcional hoje. Pouco antes de Tobirama perder a paciência, a porta se abriu enquanto os 4 Times novatos entravam calma e silenciosamente. Eles estavam relaxados e ainda assim alertas, seus joninhos seguindo como uma expressão de orgulho em seus olhos. E isso que Konoha se tornou? Um bando de crianças briguentas que não conseguem falar com uma voz interior ou como seres humanos civilizados. Naruto estalou fazendo todo o barulho morrer de uma vez. O silêncio foi ensurdecedor enquanto ele se curvava respeitosamente ao Shodaime e ao Nidaime. Cuidado com seu tom, garoto, e mostre-nos algum respeito. Ancião ou Tatane, o respeito é conquistado e não dado e qualquer respeito que você conquistou foi da geração mais velha. Do jeito que as coisas estão agora, você ainda não fez nada para ganhar o respeito da geração mais jovem e só perdeu o que pode ter tido com sua arrogância. Shinobi podem viver até a velhice simplesmente evitando o campo de batalha. Muitas kunoichi vivem até a velhice porque se aposentam do serviço ativo e nunca mais retornam assim que têm um filho. Sasuke atacou a kunoichi mais velha, fazendo-a recuar de choque. Além disso, tínhamos a impressão de que esta reunião estava tecnicamente sendo realizada sob o protocolo de guerra, então por que os civis estão aqui? Naruto acrescentou com raiva, fazendo com que mais do que algumas pessoas estremecessem. Como ousa, Saikiri começou apenas para ser interrompido. Muito bem. Parece que os genin têm mais do que apenas uma cabeça estável sobre os ombros. Devo repetir suas declarações. Porque os civis estão aqui. Porque existe mesmo um conselho civil, para começar. Tobirama disse avaliativamente. Eu formei o Conselho Civil para aliviar parte da carga de trabalho do lado shinobi durante a Segunda Guerra. Hiruzen admitiu quase timidamente. Como isso funcionou para você? Mito perguntou com um tom ligeiramente gelado. Hiruzen apenas abaixou a cabeça e choramingou. Deixando de lado a lista crescente de más escolhas de Hiruzen, este é um assunto shinobi e os civis são convidados a partir. Nós realmente não deveríamos amarrar os chefes do clã mais do que o necessário. Hashirama brincou cansado.
O estado do hospital era deplorável e sua depressão só aumentou quando soube que Tsunade havia praticamente cortado oficialmente seus laços com a vila. Resmungando, os civis partiram, mas não antes de atirar em Naruto alguns olhares venenosos que não passaram despercebidos. O que foi isso? Mito franziu a testa. Oh, isso foi o resultado da decisão de Hiruzen de contar à vila sobre os tatus de Naruto com um Jinchuriki. Kakashi cantou, um pouco alegremente. Entendo. Você caiu e bateu a cabeça no caminho de volta para a vila em todas as superfícies sólidas que encontrou. Tobirama perdeu a paciência com as más decisões de Hiruzen finalmente acabando. Hiruzen se encolheu e choramingou. Eu sabia que deveria ter seguido meu instinto e escolhido minha segunda opção para Sandaime. E? Você já tinha uma segunda escolha, Tobi? Mito perguntou surpreso. Ai. Eu só não tinha certeza se estava sendo otimista demais como um ninja, então nunca disse nada. Quem foi? Hashirama perguntou, baixando a cabeça com um golpe sutil em sua personalidade. Kagami Uchiha. Um dos únicos Uchiha que já respeitei. Esse pequeno conhecimento pegou todos de surpresa. Eu vejo. Sasuke refletiu calmamente. Balançando a cabeça, Tobirama virou-se para olhar para Naruto e fez sinal para que ele se sentasse. Acho que os chefes dos clãs gostariam de ter algumas de suas perguntas respondidas e me vejo abrigando algumas das minhas. Naruto encolheu os ombros e sorriu para Omidaime. Vou responder o que puder, mas você deve entender que algumas coisas não podem ser ditas por motivos que ficarão aparentes mais tarde. O único que sabe literalmente tudo sobre o que está acontecendo é Sasuke, e apenas porque ele estava lá quando tudo aconteceu. O chefe do clã assentiu e levou um momento para organizar seus pensamentos antes de falar com Shibi, o primeiro a falar. Quem, melhor ainda, de onde você é? Não havia como você ter tido tempo suficiente para preparar uma contramedida tão profunda para um ataque que a aldeia estava apenas especulando que aconteceria em um mês. Tive conhecimento prévio do ataque. Todos os aspectos dele, não apenas o que um espião poderia fornecer. Dado isso e as mudanças repentinas que você apresentou desde sua formatura há 10 meses, a única solução possível é que você não seja daqui. Então, de quando você é? Todos na sala sentiram seus olhos se arregalarem em choque com as perguntas e Shikako sentiu sua mente começar a disparar com as implicações. Shibi muito observador. Com toda a honestidade, pensei que Shikako descobriria primeiro. A melhor maneira de responder a essa pergunta é me apresentar adequadamente. Naruto se levantou e se curvou com muito mais graça do que antes e se mexeu para poder ver todos na sala. Eu sou Naruto Uzumaki Namikaze. Filho do Hokage Odaime, Minato Namikaze, e da princesa herdeira de Uzu, Kushina Uzumaki. Eu sou o herdeiro do clã Namikaze Uzumaki, bem como do tronos de Uzumaki. Eu sou o Jinchuriki Sandaime da Kyuubi, mas mais importante ainda, o Hokage Rokudaime de 31 anos. Sasuke e eu somos os únicos sobreviventes da vila oculta da Folha que foi destruída no auge da Quinta Guerra Shinobi. O som de mandíbulas batendo no chão podia ser ouvido enquanto até os mais velhos pareciam estar lutando para processar a informação. Venha de novo, Hashirama perguntou atordoado. Sasuke e eu viajamos no tempo 19 anos no passado para impedir a Quarta e a Quinta Guerra Shinobi e salvar não apenas a Folha Escondida, mas o mundo. Acho que você pode precisar começar do início. Shikako sussurrou em estado de choque. Foi então que ele percebeu que os instrutores Genin e Jonin não pareciam perturbados. Então eles já sabiam. Isso significa que ele confiava mais neles do que em nós. Hiruzen também estava tentando entender a informação. Ele nunca suspeitou que era isso que eles estavam escondendo o tempo todo. Eu suponho. Naruto refletiu recostando-se. No entanto, o começo começou há 1000 anos. Tem certeza de que quer que eu comece por aí? Acho que todos nós precisamos de uma bebida. Já. Yashi suspirou. Temo que sim. Hashirama respondeu concordando secretamente com o chefe do clã Hyuga.
Demorou quase 1 hora apenas para atualizar a sala sobre o que já havia acontecido. E Naruto estava observando enquanto o choque, a raiva, a frustração e a tristeza cruzavam os rostos de todos os presentes. Ele sabia que saber o que estava acontecendo com Madara iria perturbar o Shōdaime, mas ele não amenizou nada para ninguém. Ele não deixou nada de fora. Absolutamente nada, e ele sabia que o Nidaime estava escondendo suas emoções no papel que desempenhou na queda do Uchiha. Pensar que isso nos leva até o presente e que a rivalidade Uchiha-Senju foi um estratagema para despertar o Rinnegan. Hashirama sussurrou. Hashirama, havia pouco ou nada que você pudesse ter feito para ajudá-lo sem saber o que realmente estava acontecendo. Você fez o melhor que pôde, dado o conhecimento que tinha na época e a teimosia que Madara possuía. Sim, as coisas poderiam ter foi feito de forma diferente em relação a outras decisões, mas você realmente tentou ajudá-lo. Nunca sinta pena disso. Naruto repreendeu. Assentindo, o Shōdaime enxugou os olhos e se endireitou, determinado a tentar mudar as coisas antes que piorassem. Embora você tenha cometido muitos erros em relação ao clã Uchiha, muitos deles tinham as melhores intenções por trás deles. O problema é que você deixou sua desconfiança no clã influenciar a maneira como você apresentou suas opiniões e isso influenciou as opiniões de os aldeões também. Os Uchiha também foram os culpados pelo que aconteceu porque se recusaram a abandonar os rancores do passado. Sasuke suspirou exasperado com o Nidaime que parecia tão legível quanto uma estátua. Houve muitas decisões erradas que funcionaram a curto prazo, mas não a longo prazo, que foram tomadas a longo prazo. Foi isso que causou os problemas. A burocracia da aldeia estava tão focada na aldeia que negligenciou os elementos necessários que faziam a aldeia, pessoas. Naruto continuou antes de se recostar. De qualquer forma, ainda não contamos tudo. A verdade é que na primeira vez em que Rock Lee ficou aleijado quase irreparavelmente nos exames, Hinata quase morreu, centenas de civis e shinobi morreram. Eu mal consegui derrubar Shukaku quando Gaara o libertou e o Sandaime usou o Shiki Fuin para selar os braços de Orochimaru, sabendo que ele havia aperfeiçoado seu jutsu para pular corpos e poderia negar o dano. Literalmente cometendo suicídio sem motivo e jogando a vila em desordem sem um Kage quando desesperadamente precisava de um. Naruto rosnou. Balançando a cabeça, ele se concentrou novamente. Na verdade, neste momento há um grupo de ninjas nucleares caçando o Jinchuriki em busca do biju selado dentro dele. Eles se autodenominam Akatsuki. Eles farão seu primeiro movimento contra mim nos próximos dias. Naruto refletiu fazendo todos se contorcerem. Eu sei que poderia me defender da maioria deles, mas eles estão enviando os dois que não posso defender sozinho como estou agora. Kizami Oshigaki, conhecido como a besta com cauda sem cauda e portador da sameada. Ex-membro dos Sete Espadachins e seu parceiro, o próprio Itachi Uchiha. Se eu pudesse utilizar todo o chakra de Kurama, eu poderia me defender contra Itachi, já fiz isso uma vez antes. No entanto, enquanto estou mais adiantado no meu controle no que meu corpo pode aguentar, não estou nem perto do nível necessário para enfrentá-lo. Admito que tenho mais habilidade agora do que tinha da primeira vez. Naruto começou a murmurar incoerentemente para si mesmo, fazendo Sasuke gemer e esfregar a cabeça. Ele está fazendo isso de novo, batendo na nuca de Naruto. Sasuke sorriu enquanto o loiro olhava para ele. O que você me disse eu poderia fazer se você começasse a balbuciar. De qualquer forma, não tenho ideia do que vai acontecer daqui em diante. Até agora, Sasuke e eu estivemos relembrando nossas memórias do passado, mas deste ponto em diante tudo é um território desconhecido para nós. O que sabemos é que precisamos que Tsunade inicie seu programa médico o mais rápido possível e que precisamos absolutamente trazer Itachi de volta à vila, mesmo que isso signifique contar a verdade sobre o que aconteceu contra sua vontade. Precisaremos de sua inteligência. Afinal, ele se infiltrou a Akatsuki há aproximadamente 3 anos e meio a 4 anos atrás. Uau! Ele é muito dedicado aos seus votos de proteger a vila, não é? Ino sussurrou impressionada com quão longe o shinobi iria proteger sua casa. Sim.
Neste momento, se as coisas acontecerem de forma semelhante a antes, temos apenas 3 anos e meio para nos prepararmos para que a Akatsuki leve a sério seus esforços, e a Quarta Guerra comece. Iniciado pela Akatsuki para colocar as mãos em ambos o Ashibi e o Kyubi. É quando o Jubi é revivido e também quando o mundo Shinobi se reúne como um só pela primeira vez. Um tratado entre as nações que forma as Nações Aliadas Shinobi. Sasuke declara ter recebido muitas reações interessantes dos adultos. Hashirama estava praticamente brilhando de felicidade por seu sonho ter se concretizado. Tobirama tinha uma expressão de descrença que era espelhada por quase todos os outros e Danzo parecia ter engolido um limoeiro inteiro. As Nações Aliadas Shinobi, parece bom. Sim, não é? Não foi apenas um ninja, já que a Terra do Ferro se juntou à aliança e lutou ao lado dos Shinobi como camaradas de armas. Pelo que o mundo sabia, Obito disfarçado de Madara era o único ameaça com a qual eles tinham que se preocupar. Eles combinaram suas forças para combater uma ameaça compartilhada. Infelizmente, nada sai como planejado. Obito conseguiu fazer 100.000 clones de Zetsu. Embora não sejam poderosos por si só, eles eram impossíveis de sentir para quase todos e podiam viajar debaixo d'água e subterrâneo sem impedimentos. Além disso, como eles não podiam ser sentidos, no início, eles foram incapazes de emboscar Shinobi e roubar seu chakra, permitindo que eles se transformassem em uma réplica perfeita do Shinobi. Isso permitiu que eles se infiltrassem no acampamentos médicos na primeira e começaram a matar os curandeiros antes que fossem descobertos. Isso somado a uma massa de Edo Tensei ressuscitando alguns dos shinobi mais fortes da história, incluindo antigos Kage, Jinchuriki e oponentes que o shinobi médio não poderia esperar igualar, como Itachi Nagato, que é um portador de Rinnegan. Ambos os lados perderam metade de sua força combinada no primeiro dia. 50.000 clones de Zetsu e numerosos Edo Tensei selados e 40.000 shinobi e samurais em menos de um dia. Naruto disse de olhos fechados. Meu Deus! Shikako sussurrou em estado de choque. Perdas dessa escala em um dia nunca aconteceriam e paralisariam facilmente todas as aldeias. Esse foi o primeiro dia. Tsumi gritou em estado de choque. Sim. Piorou no dia seguinte. Obito se juntou à luta com o falecido Jinchuriki atual agindo como seu caminho com um único Rinnegan. Obito veio atrás de B e eu para pegar nosso biju enquanto Kabuto, aquele que controlava o Edo Tensei, reviveu a única pessoa que não tinha contra-ataque disponível e ninguém que pudesse lutar no seu nível. Madara Uchiha no seu auge. O suspiro estrangulado de Hashirama não passou despercebido. Neste momento, todos os 4 Hokage anteriores foram selados no estômago do Shinigami inacessíveis, tornando a opção de convocar Hashirama para tentar mantê-lo indisponível no momento. A Nikki conseguiu se libertar do controle de Kabuto e nós dois atacamos Kabuto para tentar fazer com que ele liberasse o Jutsu. O que ele fez, liberando todos os Edo Tensei, exceto Madara, que quebrou o contrato assim que percebeu o que estava acontecendo. Não que isso importasse muito. Ele já havia revelado o Rinnegan e dizimado a divisão de Gaara, apesar de lutar contra eles no deserto. Ah, eu mencionei que ele convocou a porra dos meteoros. Por que ele fez? Sasuke sentiu seus olhos se contorcendo de aborrecimento. Eu não tenho ideia de por que você está irritado, Sasuke. Foi em mim que ele jogou eles. Ou melhor, no meu clone das sombras. Naruto respondeu rindo. Madara convocou meteoros com o Rinnegan. Tobirama disse lentamente com uma cara que faria pensar que ele estava sendo lentamente mergulhado em ácido fervente. Sim. Onoki e Gaara pararam o primeiro, mas então ele convocou um segundo. Naruto riu das expressões que estava recebendo. De qualquer forma, os 5 Kage reinantes decidiram desafiá-lo de uma vez enquanto as forças aliadas lidavam com Obito. Infelizmente, eles mal atrasaram e apenas atrasaram sua chegada ao campo de batalha. As coisas simplesmente pioraram a partir daí enquanto Madara conseguia reviver o Jubi. Foi nessa época que as mortes começaram em massa. E Sasuke conseguiu convocar os últimos 4 Kage para ajudar e chegou ao campo de batalha.
Eu diria que bem a tempo do Ondaime desviar um Bijudama do Jubi. Infelizmente, nem mesmo a Shirama foi capaz de lutar contra Madara naquele momento, ele era muito forte. A única razão pela qual conseguimos vencer foi porque ele foi traído por Zetsu e possuída por Kaguya. Que, apesar de ser uma deusa, era mais fácil de lutar do que Madara, apenas mais irritante, pois frequentemente saltava através de dimensões e ficava separando Dobe e eu para evitar que a selássemos. Sasuke acrescentou. Madara foi mais difícil de lutar do que uma deusa. Ieyashi sussurrou lentamente enquanto o conceito simplesmente não funcionava. Sim. Então, novamente, consegui atordoá-la por alguns segundos com um ar em reverso. Naruto riu enquanto Sasuke fazia um olhar estranho que lembrava alguém sendo estrangulado. Quem poderia imaginar que um jutsu feito para uma brincadeira infantil teria sido tão eficaz em uma deusa? Espere, você quer dizer que o jutsu que você continuou usando no Iruka Sensei foi realmente útil? Shikamaru gemeu exasperado. Sim. Acho que não foi tão inútil agora, foi. Admito que foi uma coisa única e ela se recuperou bem a tempo de escapar e nos impedir de selá-la. Mas conseguimos. Infelizmente, como ele se tornou o Jinchuriki do Jubin, Madara sofreu o mesmo destino de qualquer outro Jinchuriki que perde seu biju. O estresse pelo qual seu corpo passou foi demais e ele morreu. Se isso faz você se sentir melhor, Hashirama, você não apenas reacendeu sua amizade no final, mas eu acho que ele finalmente entendeu. Naruto disse fazendo Hashirama acenar com a cabeça. Então, no final, basicamente Madara se matou. Tobirama fez uma careta. Sim. Essa é a única razão pela qual conseguimos chegar à Quinta Guerra. Infelizmente, a paz não durou. Iva e Kumo traíram a aliança e tentaram tirar Konoha, insistindo que era culpa de Konoha que a guerra tivesse acontecido. Até começou em primeiro lugar. Kiri e Suna não estavam dispostos a renovar nossos tratados, embora também se recusassem a lutar contra nós. Éramos literalmente nós contra o mundo. Sasuke refletiu, parecendo perdido em suas memórias. O silêncio era ensurdecedor. Embora os Genin e Jonin tenham sido informados de que não sabiam a maioria dos detalhes, ouvir uma versão mais detalhada foi revelador. 13 anos. Naruto sussurrou, chamando a atenção de todos. Esse foi o tempo que Sasuke e eu levamos para criar o selo que usamos para voltar. Combinamos todo o conhecimento que Orochimaru, Itachi, Papai, Tobirama e a vila tinham sobre selos ninjutsu de espaço-tempo com o que tínhamos do pergaminhos do clã Uzumaki para descobrir isso. 13 anos. Mito sussurrou admirado e depois piscou. O que você quer dizer com o que tínhamos dos pergaminhos do clã Uzumaki? Eles não foram recuperados de Uzu? Não que eu saiba, originalmente. A primeira vez que coloquei os olhos em qualquer uma de minhas heranças e pergaminhos de clã foi quando voltei para cá. Então, novamente, Sandaime-sama me negou o conhecimento de minha linhagem, sem mencionar meu direito de primogenitura. Não foi até eu tinha 16 anos e estava prestes a liberar a Kyuubi com raiva por ter descoberto quem era meu pai apenas porque isso desencadeou uma falha de segurança no selo. Não descobri quem era minha mãe por quase 6 meses, quando confrontei Kurama por sua causa. Chakra e isso desencadeou um segundo sistema de segurança. Naruto lançou adagas ferozes para o Sandaime, que se encolheu ainda mais. Balançando a cabeça, Naruto voltou a se concentrar. O que aconteceu com a aldeia depois que você saiu? Hashirama perguntou, fazendo Naruto e Sasuke estremecerem. Não era segredo que Sasuke e eu estávamos tentando fazer quando começamos a evacuar a vila em resposta a Iva e Kumo fazendo o último ataque à vila. Fui informado em termos inequívocos por todas as forças shinobi que eu poderia enfiar minha oferta para deixá-lo sair da minha bunda. Naruto disse balançando a cabeça. Os ninjas ficaram para trás e os civis sobreviventes também se recusaram a evacuar a vila. Eles insistiram que aquela era a vila deles e que viveram suas vidas da maneira que queriam. Disseram que estavam cansados de deixar os shinobi protegê-los e a vila. Enquanto eles se escondiam, encolhidos de medo. Não era preciso dizer que quem ficasse para trás não sairia vivo da aldeia. Sasuke sussurrou desviando o olhar.
Eles se sacrificaram para nos dar tempo suficiente para desenhar o selo no centro da vila e passar por todos os 500 selos de mão. Felizmente, para nós, a visão de um selo tão grande e um Uzumaki dentro dele fez o que nós desejado. Sasuke olhou para os ocupantes da sala e sorriu. Eles congelaram, hesitaram por um breve segundo, o que era tudo o que precisávamos. Embora, quanto à aldeia real, quem sobreviveu ao tempo suficiente para ver o jutsu ser ativado provavelmente morreu ao mesmo tempo que os Kages Raitsushi, esperançosamente nos casos deste último. Sasuke confessou. O que você quer dizer? Kakashi perguntou. Você sabe como dissemos que o selo não era segredo? Bem, isso incluía os selos de segurança que impediam qualquer um de replicar e usar o selo por conta própria. Não que pudessem, eles teriam chakra suficiente para retirá-lo. 30 segundos após o selo ativa o mecanismo de autodestruição ativado. Pense nele como uma versão altamente modificada de uma etiqueta explosiva que absorve todo o chakra que de outra forma seria desperdiçado ativando e condensa ou misturando com senjutsu e depois expele tudo de uma vez. A força que Sasuke e eu estimamos ser o equivalente a aproximadamente 5 a 6 Bijudama. Naruto olhou para os olhares chocados, horrorizados e espantados que estava recebendo. Como eu disse, qualquer um que ficasse para trás não sobreviveria e eles sabiam disso. A explosão teve vários propósitos. Primeiro, destruir o selo e todas as notas de pesquisa que podemos ter perdido em nossa primeira varredura. Segundo, matar o maior número possível o máximo que podíamos para evitar que eles voltassem sua atenção para Suna e Kiri. Nenhum dos dois países tinha forças restantes para repelir Kumo e Iva. Terceiro, garantir que nenhum dos cadáveres contendo a linhagem de Konoha seria levado pelo inimigo. Finalmente, a força da explosão nem seria sentida por ninguém pego no raio da explosão, o que nos permitiu cumprir o último objetivo. Impedir que qualquer um dos shinobi e civis sobreviventes de Konoha não fosse levado cativo e torturado por informações sobre o selo, sabendo que eles iriam não ser salvo. Essencialmente, uma morte misericordiosa. Shikaku terminou calmamente. Naruto assentiu tristemente. Gaara estava disposto a acolher as crianças e adolescentes com menos de 14 anos, insistindo que eles eram inocentes dos crimes de seus ancestrais, desde que aqueles com idade suficiente para entender soubessem que eles aceitariam a residência de Suna e que se eles se tornassem shinobi seria para Suna. Foi o melhor que ele pôde fazer. O daimyo era contra qualquer pessoa com mais de 4 anos de idade ser acolhida, mas Gaara conseguiu fazê-lo concordar, embora com relutância. Então todo mundo com mais de 14 anos ainda estava na aldeia sim. Muitos clãs shinobi se recusaram a enviar suas linhagens para outro país, então na maioria das vezes todas as linhagens de Inokuni morreram no mesmo dia. Foram principalmente crianças civis que partiram. Em geral, Shouza perguntou interrogativamente. Eu não posso responder a isso. Os olhos de todos se arregalaram quando finalmente chegaram a um assunto que ele se recusou a discutir. Tudo isso teria sido evitável se tivéssemos feito as coisas do meu jeito. Danzo finalmente falou confiante de que teria algum apoio. Ninguém esperava a explosão de chakra nem a imensa intenção de matar que veio de Sasuke. Seu caminho. Foi por sua causa que entramos nesta situação em primeiro lugar. Ele gritou se preparando para atacar o aleijado. Sente-se, Sasuke. Naruto estalou. Você prometeu. Os olhos de Sasuke se arregalaram quando ele cerrou os dentes e começou a respirar fundo tentando se acalmar. Ele havia prometido não agir precipitadamente em relação a Danzo e quase quebrou essa promessa. Desculpe, Okage-sama, ele sussurrou afundando em uma cadeira. A sala estava em silêncio enquanto todos tentavam se recompor de sua explosão. Nin-san, ei! Hashirama sussurrou surpreso. Ele é mais forte do que éramos na idade dele. Descontando a viagem no tempo. Ele fala bobagens. Além disso, ele vem de um clã de traidores. Eu não ficaria surpreso se ele próprio fosse um traidor. Danzo retrucou depois de recuperar a compostura e acalmar seu coração acelerado. Eu nunca disse que não era, o quê?
Inoishi perguntou, arregalando os olhos lentamente. Eu nunca disse que não era um traidor. A verdade é que é a primeira vez que rompo meus laços com a folha em aproximadamente 4 meses, mais ou menos. Sasuke confessou calmamente. Eu estava tão obcecado em me vingar do meu clã que nada mais importava. Ninguém mais importava. Então, quando Orochimaru me ofereceu uma chance de ficar mais forte, mais rápido que eu estava na folha, eu aceitei sem hesitar. 3 anos depois eu matei Orochimaru quando ele sobreviveu à sua utilidade e foi atrás de Itachi. Eu não sabia sobre o golpe e não me importei. Nada poderia ter me influenciado naquele momento. Itachi é realmente um mestre nas artes shinobi, você sabe. Ele me enganou como um violino, mesmo depois de sua morte. Claro, quando descobri a verdade sobre o que aconteceu com Obito, você se juntou a Akatsuki. Tobirama finalizou. Sasuke assentiu. Ataquei um Kumi Gokage para colocar minhas mãos em Danzo. No final, tudo o que consegui fazer foi validar sua paranoia de que os Uchiha eram traidores. Matei um traidor maior do que qualquer um em meu clã jamais poderia ter sido e literalmente desarmou o Raikage. Eu também me tornei o segundo Uchiha mais odiado em todas as nações elementais. Então, o que mudou? Espere, o Raikage estava lutando sem braços. Hashirama perguntou depois de um segundo, fazendo Tobirama ficar com a palma da mão. Eu só peguei um com Amaterasu. O que mudou? Kabuto ressuscitou meu irmão e ele me contou o que Obito se esqueceu de me dizer. Eu ainda estava em conflito sobre o que fazer, então convoquei todos os 4 Kage anteriores para obter minhas respostas. No final, eu decidi lutar com Konoha em vez de contra. Porém, apenas o Dobe realmente confiava em mim naquele ponto. Ele foi o único que confiou em mim depois que eu voltei. O que é bom, eu não merecia a confiança de ninguém depois do que fiz. O fato de ele ter confiado em mim o suficiente para me pedir para voltar com ele e manter a cabeça limpa é algo que nunca poderei retornar. Sasuke, eu disse para você parar de ir lá. Você foi confuso, manipulado, usado e aproveitado em sua dor. Você quase morreu, repetidamente contra Madara e Kaguya para tentar nos ajudar. Você não é o tipo de pessoa que pode esconder sua agenda tão facilmente. Acrescente o fato de que você se submeteu voluntariamente a selos parciais de chakra, um interruptor de morte e um selo de dojutsu quando você retornou deveria dizer mais do que o suficiente sobre sua honestidade. Eu ainda digo que selar você quando Eva e Kuma estavam atacando foi a pior coisa possível que eles poderiam ter feito, mas quando Koaru e Omura pensaram racionalmente sem medo de si. Ele respondeu, atacando os 2 anciãos que se encolheram, mas encontraram seu olhar de qualquer maneira. A segurança da aldeia sempre foi e sempre será a nossa prioridade número 1. Ele era um traidor reincidente e deveria ter sido condenado à morte. Como ele conseguiu evitar esse resultado está além da minha compreensão. Eles cheiraram em resposta. Então, como os selos ajudaram a proteger Konoha no final? Os 2 congelaram quando seus rostos passaram de uma justiça arrogante para um choque. Sasuke e eu fomos capazes de acompanhar Madara por horas com nossa capacidade total. Madara sozinho dizimou a maioria das forças shinobi. Sasuke, embora tivesse menos resistência e chakra do que eu, tem mais controle e menos movimentos desperdiçados em seu estilo de luta. O que significa que ele poderia ter durado tanto ou mais do que eu no campo de batalha. Susanoo poderia ter protegido incontáveis shinobi de morrer do jeito que morreram. No entanto, 2 fósseis incapazes de mudar e se adaptar ao futuro limitaram seu chakra e a quantidade de técnicas que ele poderia usar ao nível de um jonin comum quando estávamos em guerra com 2 das 5 grandes nações sem apoio. Um de seus ataques mais fortes poderia ter dizimado um exército por si só. No entanto, ele era muito indigno de confiança para apontem para nossos inimigos. Mordam a língua, seus velhos morcegos, até aprenderem que não podem rejeitar a mudança. Naruto rosnou com raiva. A propósito, você deveria saber que Dobe não gosta de você. Sasuke riu de sua cadeira, fazendo todos se contorcerem. Estamos saindo do caminho de qualquer maneira.
Naruto disse balançando a cabeça, um sorriso semelhante ao de um gato Cheshire se espalhando em seu rosto. Danzo, como você normalmente aborda essas reuniões? São reuniões ou batalhas que devem ser vencidas para você? Batalhas que devem ser vencidas. Entendo. Você já lutou com um Uzumaki antes? Sim. Eu lutei em uma partida de sparring quando era um genin. Entendo. Qual é a regra número 1 ao lutar contra um Uzumaki? Nunca dê a eles espaço para respirar, ou tempo para criar. Danzo lentamente parou enquanto perdia a cor rapidamente ao perceber seu erro. Para criar o quê? Naruto pressionou o sorriso se espalhando. Seus selos. Assim que ele terminou, linhas pretas correram ao longo dos corpos do ancião, mantendo-os no lugar, enquanto a sala começava a brilhar intensamente, enquanto centenas de selos começavam a ser ativados em uma corrente fascinante de observar. Então por que você fez isso? Você realmente achou que um veterano de guerra Ikaji com um histórico de imprevisibilidade e pegadinhas deixaria a sala ficar tão desviada por tanto tempo? O que você está fazendo? Koaru gritou de raiva enquanto tentava romper os selos que a mantinham no lugar e selando seu chakra. Aparentemente você ainda não descobriu. Então deixe-me esclarecer, Naruto disse, virando-se para olhar para eles completamente. Tudo que você fez para o bem e a segurança de Konoha Shimura Danzo é precisamente o motivo pelo qual a vila foi destruída não uma, mas 2 vezes no período de 1 ano. A Akatsuki começou como uma força de resistência contra Anzo, a salamandra. Eles teriam permanecido assim se você não tivesse levado Nagato ao limite matando Yaiko, o líder. Eles tinham dúvidas sobre os planos de Obito e teriam recusado, pois só se importavam em acabar com a luta e a opressão que Anzo causou. No entanto, você e seu Rote foram até Ami e interferiram em um assunto que nunca teria afetado Konoha, em primeiro lugar. Quando Naruto se aproximou, Kakashi sentiu seus olhos se arregalarem em choque. Isso foi durante a Segunda Guerra. Durante a Primeira, você matou Kagami Uchiha e roubou seu Sharingan. Você enviou muitos shinobi para a morte e orquestrou diretamente o massacre do clã Uchiha, irritado porque Hiruzen ainda estava tentando a paz e só queria matar os conspiradores. Você encurralou Itachi usando a vida de Sasuke como alavanca. Após um massacre, você fez seu Rote coletar o Sharingan das vítimas, profanando seus cadáveres para seu benefício pessoal. Você impediu Shisui de encerrar o golpe de forma não violenta, atacando-o e roubando seu Sharingan na noite em que ele usaria o Kototsukami para forçar os conspiradores a abandonar o golpe e voltar sua atenção para a proteção de Konoha. Shisui provavelmente teria perdido a visão lançando-a sobre tantos Uchiha, mas se ofereceu voluntariamente de qualquer maneira para proteger a vila sem diminuir suas forças já diminuídas graças à Terceira Guerra e ao incidente com Kurama. Você não poderia ter isso porque isso significa que o genjutsu dele estava fora do seu alcance. Você sequestrou muitas crianças e pessoal da Folha Escondida para o seu próprio exército e fez lavagem cerebral em outros para serem leais a você e somente a você. Não a aldeia, você. Nada que você fez foi com o melhor interesse da aldeia em mente, mas o seu próprio. Os 2 próximos vocês estavam bem cientes de suas atividades e poderiam tê-lo parado, entregado antes que chegasse tão longe. Antes de processá-lo, você se tornaria um pesadelo político e antes que provavelmente houvesse uma reação do Daimyo por causa de suas conexões. No entanto, eles ficaram muito cegos pela maneira como as coisas foram feitas no passado para ver o presente e o futuro. Eles estavam com muito medo do que você plantou em suas cabeças para pensar racionalmente. Você está aqui para aconselhar, não para ditar. Você não é mais importante do que os elementos que compõem a aldeia, as pessoas. No entanto, você parece não entender isso. Todos os 3 parecem pensar que a única maneira de proteger Konoha é transformá-la em um império tirânico que responde a você e somente a você. Novidades, Naruto discursou chegando perto dos 3. Isso foi o que Kaguya fez quando se tornou paranoica e delusional.
Respirando fundo para se acalmar, ele suspirou e rapidamente desfez as bandagens e selos que escondiam o Sharingan e se afastou no momento em que Itachi estava prestes a repreendi-lo por acusar alguém de alta traição sem provas. É isso que você queria, Itachi? A propósito, aquela substância da qual seu braço é feito é o DNA de Hashirama. O que significa que ele profanou o túmulo e o cadáver do Shodaime também. Naruto respondeu e sentou-se observando as expressões nos rostos de todos. Sasuke, embora eu não possa deixar você fazer o que quiser agora, você pode remover a propriedade do seu clã da maneira que achar melhor.